Olá amigos do universo WWE, se você ainda não é inscrito no canal do Xolofompio 370HG, inscreva-se e se gostou do vídeo, dá um like aí. Vou dar início agora às previsões dos dois principais combates do WWE Pay-Per-View Hell in a Cell 2015, Inferno na Cela, que acontece no domingo dia 25 de outubro no Staples Center em Los Angeles, na Califórnia. Assista o pré-show às 21 horas horário de Brasília no WWE Network e nas outras plataformas conhecidas, e o show às 22 horas no WWE Network e no Pay-Per-View. Hell in a Cell Match, combate Inferno na Cela, dentro da Cela Infernal, e nada melhor que dois seres infernais para comandarem o espetáculo no Jardim do Diabo, o Homem Morto The Fiend, The Undertaker, e a besta encarnada Brock Lesnar. A rivalidade mais recente entre ambos teve início no Battleground deste ano, no domingo, dia 20 de julho, quando o Undertaker atacou o Brock Lesnar na luta do Brock Lesnar contra o Seth Rollins pelo WWE World Heavyweight Championship. E com essa interferência do Undertaker, o Seth Rollins perdeu o combate por desqualificação, mas mesmo assim reteve o campeonato. O Undertaker atacou o Brock Lesnar para que o Brock Lesnar tivesse o motivo de querer aceitar um combate entre ambos no SummerSlam. E este combate aconteceu. A vingança do Dead Man foi uma ótima luta, teve até um F5 do Brock Lesnar, jogando o Undertaker em cima da mesa dos comentaristas, e o Undertaker até que teve um bom desempenho, melhor que na WrestleMania 30, onde perdeu a sua streak, sua sequência de 21 vitórias em WrestleMania para o Brock Lesnar. E nesta luta de vingança para o Undertaker, a vitória foi dada para o Dead Man, o Undertaker, mesmo que ele deu o tap out, mas como o juiz não viu, ele não mandou o cara lá do gongo bater, então o Lesnar e o Paul Heyman ficaram lá cantando vitória, mas o juiz disse que não, que a vitória não foi do Lesnar. Aí o Taker jogou sujo, chegou por trás do Brock Lesnar e deu um golpe baixo seguido de um Hell's Gate, que fez o Brock Lesnar apagar, e aí a vitória foi dada para o Undertaker. No Pay-Per-View Night of Champions do dia 20 de setembro foi anunciado o Brock Lesnar's Go to Hell Tour, Brock Lesnar Viagem Vá para o Inferno. Esse tour termina com a batalha final entre Taker e Lesnar dentro da Cela Infernal. Como eu estou colocando este vídeo antes de qualquer aparição do Undertaker, e nem se sabe se ele irá aparecer até o Hell in a Cell, tomara que sim, mas como é antes, não dá para contar segmentos com a presença dos dois. O Brock Lesnar apareceu no primeiro Raw de outubro, depois de ter aberto seu tour pelo inferno com uma vitória contra o Big Show. Ele voltou com o Paul Heyman, que falou muito, como sempre, e o Brock Lesnar mandou uma mensagem para o Undertaker com um suplex e um F5 no Big Show, que não estava satisfeito apenas com a derrota no evento ao vivo, queria apanhar mais e conseguiu o que queria. A previsão de resultado para esta batalha final é uma vitória do Undertaker. Tomara que seja uma vitória limpa, sem controvérsias e sem trapaça como foi no SummerSlam, porque isso suja a imagem do mito que é o Undertaker. Se essa luta ser a penúltima do Pay-Per-View, pode ser que o Kane apareça para se vingar daquele acontecimento da escada, já que esta luta é dentro da Cela Infernal e, portanto, sem desqualificação. Mas eu quero que ele vença de forma limpa, já que ele é o mentor do Hell in a Cell, ele é o inventor, aquele que comanda o Jardim do Diabo, então a vitória é do Undertaker. WWE World Heavyweight Championship Match, combate válido pelo título da WWE, título mundial peso pesado. Primeiramente eu previa que seria uma Hell in a Cell Match, já que o Kane voltou a ser o diabo mascarado, o demônio, o monstro vermelho. Portanto, teremos Kane versus Seth Rollins pelo campeonato principal da empresa. Esses dois caras no passado recente eram amigos, Kane sem máscara como diretor de operações e sempre estava lá salvando a pele do campeão Seth Rollins. E muitas vezes o Kane não se dava bem e acabava apanhando, ele e o JJ Security. E em uma edição do Raw em julho, antes do Battleground, o Brock Lesnar ia atacar o Seth Rollins, mas o Kane impediu. E quando ele ia aplicar o chokeslam no Brock Lesnar, o Lesnar reverteu a situação e acabou aplicando o F5 no Kane fora do ringue, lá no piso duro. E nesse tempo o Seth Rollins fugiu lá pro meio da galera. Aí o Lesnar meteu aquela escada que fica no canto do ringue no pé do Kane, no tornozelo. O Kane ficou lá se retorcendo de dor, os médicos colocaram ele na maca. E o Seth Rollins, ao invés de ir lá ajudar o Kane, que salvou a pele dele, foi lá e deu um chute ainda no tornozelo do Kane.
Então o Kane desapareceu e voltou em setembro, dia 20, no pay-per-view Night of Champions. Nesse Night of Champions, o Seth Rollins colocou o título em jogo, o título da WWE, título peso pesado, contra o Sting e venceu a luta. E como o Seth Rollins tinha feito 2 lutas seguidas e estava cansado, primeiro do campeonato dos Estados Unidos e depois do título principal, o Sheamus apareceu, ele que é o Mr. Money in the Bank, para fazer o cash-in, para ser campeão. Deu bro kick no Seth Rollins, mas quando ia dar a maleta para o juiz para o gongo bater lá, né, apareceu as labaredas do inferno. Junto das labaredas, o Kane com a máscara, voltando como o diabo, deu um chokeslam no Seth Rollins e também no Sheamus, e ainda deu um tombstone piledriver para finalizar com o Seth Rollins. E depois do Night of Champions, o Seth Rollins estava lá nos bastidores, no primeiro Raw após este pay-per-view, e foi lá no quarto, na sala da autoridade, e se surpreendeu, porque quem estava lá era o Kane, não a autoridade. Aí o Seth Rollins perguntou o que ele estava fazendo ali, e o Kane respondeu com um sorriso no rosto, dizendo que ele trabalha ali, que ele é o diretor de operações, e até fez uma luta de revanche para o Seth Rollins pelo campeonato dos Estados Unidos. O combate foi o evento principal daquele Raw, e o Cena venceu. Aí depois da luta já terminada, o Kane apareceu lá no telão sem máscara, dizendo para o Seth Rollins cuidar muito bem daquele título da WWE, porque tem muita gente de olho naquele título da WWE, pessoas que ele nem imagina. Aí o Seth Rollins ficou assustado, porque o Kane falou lá num tom ameaçador, né? E as coisas pioraram pro lado do Seth Rollins quando as chamas infernais apareceram e a música do Kane tocou. Ficou tudo vermelho, o Seth Rollins ficou olhando para todos os lados, e aí apareceu debaixo do ringue o demônio Kane e puxou o Seth Rollins para dentro do inferno. No último Raw de setembro, o Kane voltou sem máscara no Raw, dizendo que ele é o Kane, o diretor de operações, não um demônio. Aí o Seth Rollins apareceu, entrou no ringue e ficou discutindo com o Kane. Aí de propósito o Seth Rollins deixou o cinturão cair para o Kane pegar, e foi isso que o Kane fez, que abaixou para pegar o cinturão, mas foi surpreendido pelo Seth Rollins, que aplicou o pedigree, depois umas cadeiradas nas costas e também uma armadilha feita com uma cadeira lá no tornozelo para deixar mais dolorido ainda o tornozelo do Kane. Aí chegou os médicos que levaram o Kane na maca até a ambulância. O Seth ficou se achando lá dentro do ringue, xingando o Kane, e a ambulância começou o trajeto rumo ao hospital. Mas não foi nem uns 15, 20 metros por aí, e já parou. Ficou tudo vermelho lá dentro da ambulância, começou a aparecer uma fumaça, as portas se abriram, e lá de dentro saiu o demônio Kane, que deu uma batida com o pé no chão. Tá tudo certo, tudo tranquilo, e foi pro ringue. Chegou lá no ringue, primeiro foi atacado pelo Seth Rollins, mas depois já controlou a situação, dando uma chuva de pedra lá no canto do ringue, à direita, de esquerda, à direita, esquerda, e uppercut embaixo do queixo, depois uma patada na cara, chokeslam, e quando foi tentar o tombstone, o Seth Rollins fugiu, e o Kane ergueu o cinturão da WWE. No primeiro SmackDown de outubro, o Kane apareceu de muletas novamente como diretor de operações, e disse para o Seth Rollins que ele não é um demônio, e que o Seth Rollins faria parceria com o New Day para lutar contra os Dudley Boys e o demônio que atormenta ele. E o Kane disse que iria acompanhar a luta sentado do lado da mesa dos comentários, para provar que ele não é o demônio. Então chegou a hora do demônio Kane aparecer, e nada. Ficou uma luta de 3 contra 2, New Day e Seth Rollins contra os Dudley Boys. Numa parte determinada da luta, o Kane foi saindo com as suas muletas, e o Seth Rollins, que foi voar em cima do cara dos Dudley Boys, acabou acertando o Kane, que caiu e foi ajudado por um médico a sair. Então o Seth Rollins se irritou e foi atrás do Kane, e aí no topo da rampa o Kane olhou para trás e deu uma risada para o Seth Rollins, que ficou pensativo, e enquanto isso os Dudley Boys conseguiram a vitória. E não tem coisa pior que possa piorar. Além da sua equipe ter perdido o combate, veio o demônio para atormentar ele, mas ele conseguiu fugir, e o Kane entrou no ringue, ergueu o cinturão da WWE e descarregou o seu ódio, descontando nos Dudley Boys e no New Day. 2 chokeslam, um duplo chokeslam e um tombstone para terminar com a destruição. No evento ao vivo da WWE no Madison Square Garden, que foi transmitido ao vivo no WWE Network, o John Cena colocou em jogo o campeonato dos Estados Unidos contra o Seth Rollins dentro da Steel Cage, da jaula de aço, e o meu cachorro fica incomodando. Aí o Seth Rollins estava para ganhar a luta, estava no topo da jaula, só que apareceu Kane e ficou embaixo do Seth Rollins,
que tinha duas escolhas: ganhar a luta do Cena, reconquistar o título dos Estados Unidos e enfrentar o Kane lá fora da jaula, ou voltar para dentro do ringue e continuar lutando. Preferiu a segunda opção, voando lá do topo da jaula, e não se deu bem, acabou levando o AA e perdendo o combate. Depois ainda levou o chokeslam e o tombstone do Kane. No primeiro Raw de outubro, o Kane foi indicado pela Stephanie McMahon, o adversário do Seth Rollins, pelo WWE World Heavyweight Championship no pay-per-view Hell in a Cell, e terá uma condição esse combate: se o Kane perder a luta, perde também o cargo de diretor de operações. E na mesma noite, o Kane sem máscara fez dupla com o Seth Rollins por indicação da Stephanie para enfrentar os Dudley Boys. Mas cada pouco o Kane sentia dores, acabou saindo com a ajuda do médico, fazendo o mesmo ritual do SmackDown anterior a este fato. Então, depois da luta ter acabado, apareceu o demônio Kane e atacou o Seth Rollins. Jogou ele para dentro do ringue e quando estava preparando o chokeslam, ele foi alvo da vingança dos Dudley Boys com 3D, já que no SmackDown anterior o Kane deu um chokeslam nos Dudley Boys. Seth Rollins saiu do ringue, mas mudou de ideia quando viu a mesa lá fora do ringue, colocou ela para dentro, mas quando foi pegar o Kane, ele foi surpreendido pelo Kane, que colocou as mãos no pescoço dele. Seth Rollins ainda tentou uma reação, escapando do estrangulamento, mas quando foi voar do alto do corner, acabou levando um tremendo chokeslam em cima da mesa. Não vou contar todos os acontecimentos desde o primeiro Raw depois do Night of Champions até o último SmackDown antes do Hell in a Cell, porque com esses fatos já podemos ter uma ideia, um palpite de resultado, porque o Kane levou a melhor em todos os segmentos até agora. Provavelmente até o Hell in a Cell o Seth Rollins consiga sair por cima alguma vez, mas o domínio da feud é do Kane, e geralmente quem leva melhor nos segmentos de programa semanal acaba perdendo o combate no pay-per-view. Eu vou torcer para o Kane, mas como disse a Stephanie McMahon, se o Kane perder o combate, perde também o cargo de diretor de operações. Então, não é nada ruim o Kane perder a luta. Pelo menos acaba de vez com esse negócio de diretor de operações. Então, deverá ter alguma interferência, tipo distração, e o Seth Rollins vence. Pode ser também um golpe no juiz, aí aparece alguém e ataque o Kane, por Rollins vencer. Provavelmente será o evento principal, e se o Kane querer se vingar do Brock Lesnar no Hell in a Cell match, o Lesnar pode voltar e atacar o Kane novamente para iniciarem uma bronca, talvez para um combate no futuro. Então, Seth Rollins retém o campeonato da WWE e dos pesos pesados.